Quer acreditemos nos relatos ou não, a maioria de nós conhece alguma história sobre abdução alienígena. Histórias de entidades estranhas que tiram as pessoas de carros, estradas solitárias e até de suas próprias camas para realizar experimentos em lugares desconhecidos, que geralmente são naves espaciais. No entanto, embora esses relatos possam ser estranhos, um detalhe interessante que aparece em algumas sessões de regressão vão muito além do que pensávamos. Muitos abduzidos falam sobre a espaçonave não estar sendo levada para o espaço sideral, mas para alguma instalação secreta ou algum tipo de lugar nas profundezas das águas de nosso próprio planeta. Posição de número 8. Beth Hill. Beth Hill lembra de como foi ser levada para debaixo da água. Marido e mulher, Barney Hill e Beth, alegaram ter sido sequestrados em uma estrada vazia em New Hampshire em setembro de 1961. Suas alegações foram recebidas com intriga por algumas pessoas, enquanto outras ridicularizaram seus relatos. No entanto, várias investigações foram conduzidas neste caso. Até hoje, este caso divide opiniões. Em uma das reuniões de regressão, Beth mencionou o estranho navio que ela e seu marido tinham acabado de embarcar. Ela até se perguntou em voz alta, durante a hipnose, se esses objetos estranhos haviam realmente entrado na água. Este detalhe foi ignorado por muitas pessoas, exceto por alguns pesquisadores de OVNIs. Se Beth e seu marido foram realmente levados para debaixo da água depois de entrar neste navio de outro mundo, a natureza dos encontros extraterrestres muda totalmente os cenários, colocando os nossos oceanos em observação, não acham? Posição de número 7. Beth Anderson é levada para um tipo de museu sob a água. Beth Anderson diz que foi abduzida não uma, mas várias vezes. Mais importante ainda, esses encontros remontam à sua infância. Em 1950, Anderson foi tirada de sua casa e foi ali seu primeiro contato. Ela seria colocada em um veículo com uma aparência de roda que parecia estar voando sozinho. A próxima coisa que ela percebeu foi entrar em águas em algum lugar da costa dos Estados Unidos. Ainda mais estranho, este veículo subaquático a levou em uma grande base sob a água. Lá, ela conheceu o que descreveria mais tarde como o Museu da Vida. Alegaria também que ali estavam exemplares de humanos em estranhos recipientes de vidro e marcados em diferentes épocas da história. Como podemos imaginar, como outros encontros realizados por Anderson, essas aparições atraíram muita atenção. Entretanto, alguns pesquisadores de OVNIs bem conhecidos verificaram e investigaram suas alegações, e essas alegações ainda são as mais debatidas na comunidade OVNI. Posição de número 6. Katharina Wilson escreveu sobre a embarcação que a trouxe para o navio da Marinha. Um dos relatos menos conhecidos de abduções alienígenas pode ser o de Katharina Wilson. Ela apresentou suas experiências em detalhes no livro Alien Jigsaw. Ao escrever um encontro, ela disse algo como cair na água em um ângulo muito íngreme. A próxima coisa que ela soube foi que havia água ao redor dela. No entanto, ela estava isolada desta água. Logo percebeu também que estava num estranho túnel ou tubo de vidro, este túnel a levar ao fundo do mar. Talvez o mais estranho, quando o objeto em que ela estava montado finalmente emergiu da água, ela foi transferida para um navio da Marinha Militar. Se assumirmos esses relatos são verdadeiros, isso sugeriria pelo menos algum envolvimento parcial dos militares nos casos de abduções alienígenas. Verdade? Mentira? Deixe nos comentários se você acha que isso é possível. Posição de número 5. Orlando Jorge Ferraldi, levado para uma cúpula subaquática gigante. Apesar das diferenças nas datas dos eventos, algumas fontes apontam para o ano de 1956, enquanto outras fontes apontam para o ano de 1965. O encontro de abdução alienígena de Orlando Jorge Ferraldi é um dos mais intrigantes já relatados até hoje. De acordo com Ferraldi, quando estava pescando nas praias da Argentina à noite, ele foi abordado por uma figura humanoide, de 2,10 metros de comprimento, vestindo um macacão apertado, brilhante. Em seguida, ele foi levado a bordo de uma espaçonave em forma de disco e voou sob a água.
ele seria levado para o Golfo do México e para a cúpula subaquática gigante. Ferhaldi também afirmou que o dispositivo subaquático se parecia muito com um iglu gigante. Eles também disseram a Ferhaldi que experimentos genéticos vinham ocorrendo com seres humanos nessas instalações há milhares de anos. Além disso, a Terra é considerada um planeta semelhante a um zoológico para outras raças alienígenas em todo o universo. O que é ainda mais bizarro são as afirmações a ele ditas que toda a vida na Terra faz parte desses experimentos genéticos e se originou em outros mundos. Posição de número 4. Linda Courtley, raptada e levada sobre as águas de West River. A chamada abdução de Linda Courtley por alienígenas é talvez um dos casos mais famosos porque foi investigada pelo pesquisador sênior de OVNIs Bud Hopkins. Porém, esta é uma parte específica do sequestro que nos interessa. Quando Hopkins assumiu pela primeira vez o caso de Linda Courtley, isso não era muito conhecido. Linda alegou que foi sequestrada em um apartamento em Nova York em novembro de 1989. Na noite em questão, 2 seguranças conhecidos como Richard e Dan dirigiram perto da ponte do Brooklyn. Seu passageiro era o general de segurança da ONU, Javier Pérez de Cuellar. Durante a condução, o motor do carro morreu sem motivo aparente. Quando eles saíram para investigar, eles ficaram chocados ao ver Courtley e 3 personagens estranhos flutuando no ar. Além disso, eles estavam se movendo em direção a um objeto semelhante a um disco. Depois de entrar no OVNI, a nave fez uma curva brusca e caiu nas águas de West River. Em um instante, ele já estava debaixo d'água. Poucos meses antes de os 2 guardas fornecerem suas informações, Courtley, sob hipnose de regressão, fez algumas declarações interessantes. Ela disse a Hopkins que o OVNI que estava subitamente parou debaixo d'água. Além disso, ela pôde ver pela janela lixo comum como garrafas de refrigerante. Ela ainda se lembra de sua jornada às profundezas de West River. Em 1979, enquanto dirigia com amigos e familiares para fora de Miami, Filiberto Cárdenas sofreu um dos mais estranhos sequestros já registrados. Depois de sair do carro para ver por que o motor parou repentinamente, Cárdenas percebeu que havia uma enorme espaçonave em forma de disco. A próxima coisa que veria seria um feixe de luz que o atingiu e o ergueu para a nave. Seus amigos e as pessoas no carro testemunharam tudo e relataram seu desaparecimento. Após 2 horas de busca, Cárdenas foi finalmente encontrado no meio de uma rodovia movimentada a cerca de 16 km de seu carro, chocado e confuso. Após um exame físico, ele foi autorizado a voltar para casa. Mas quando fez hipnose de regressão alguns meses depois, ele se relembrou do que aconteceu depois que foi pego pelo estranho raio. Depois de vários experimentos estranhos com bizarros humanoides, ele foi colocado em um veículo menor que simplesmente lançou-se ao mar. Ele iria em direção à água, rompendo a superfície e entrando em um túnel subaquático. Cárdenas acabara em um grande hangar em algum lugar sob o mar. A declaração de Cárdenas é interessante porque ele recebeu algumas previsões sobre os eventos mundiais de seus anfitriões, algumas das quais foram assustadoramente precisas. Posição de número 2. Anna Jamerson não tem certeza se seus abdutores alienígenas a levaram para baixo da água. Anna Jamerson descreveu várias abduções alienígenas aparentes em seu livro Connections. Embora não sejam tão diretos como os que listamos aqui anteriormente, os detalhes que ela forneceu são muito sugestivos de atividades subaquáticas. Por exemplo, ela escreveu uma sobre a situação em que estava em uma nave quando percebeu que um enorme transatlântico estava se aproximando acima de sua cabeça, com a proa chegando à frente. A sua próxima percepção foi entender que de alguma forma, então, ela se encontrava embaixo da água. No entanto, talvez o detalhe mais surpreendente tenha sido quando ela escreveu sobre estar nesta nave antes de entrar no longo túnel com bordas suaves.
Além disso, parecia haver uma luz verde no final dele. Será que o túnel de vidro descrito por Katharina Wilson possa ser a água ou o lado macio ao qual Jamerson relata? Essas revelações foram realizadas com hipnose. No entanto, em momento crítico, a terapeuta que presidia a reunião a manteve afastada do sinal verde, assim como a que o aparecia ao final do túnel, pois a paciente Jamerson apresentava sinais de euforia todas as vezes que a via. Com isso ainda, não se sabe se o verdadeiro significado do encontro ou onde ele aconteceu realmente. Posição de número 1. O desaparecimento de Fred Valentik foi um caso de abdução alienígena aquática? O desaparecimento de Fred Valentik em 1978 poderia preencher um capítulo todo de uma história. Talvez não menos importante, porque 40 anos depois ainda não foi resolvido. Ainda há debate hoje sobre o que aconteceu com o jovem piloto do sudeste da Austrália. No entanto, pesquisadores de OVNIs há muito afirmam que este é um caso de sequestro alienígena, e isso pode envolver uma base subaquática em algum lugar no Estreito de Bess. Quando Valentik voou sobre as águas misteriosas, ele transmitiu o rádio para a torre de controle. Ele diria que um objeto desconhecido passou por ele, com uma velocidade descomunal. Poucos minutos depois da primeira transmissão, ele disse não importar o que seria, mas que não era um avião. Depois, ele simplesmente desapareceu. O último som ouvido pela torre de controle foi um chiado de metal arrepiante. Uma busca em grande escala foi conduzida na área, mas nenhum sinal de Valentik ou de seu avião foi encontrado. Mas, curiosamente, várias testemunhas na área relataram que viram um objeto estranho durante a chamada de rádio com Valentik. Um dos relatos mais intrigantes é Roy Manifold. Ele até tirou fotos desse estranho objeto. Mas o que chamou-lhe a atenção foram as revelações de seu filho Jason. Ele disse que depois que seu pai voltou para dentro, ele ficou onde estava, ouvindo o avião à distância. Então, como se alguém tivesse desligado o avião, ficou silencioso de repente. Valentik foi vítima de abdução alienígena? Se sim, ele foi levado para alguma das estranhas instalações que muitos pesquisadores acreditam estar localizadas nas profundezas dos oceanos da Terra.